outra que tem um contrato de associação e que, portanto, é uma escola da rede do ensino particular e cooperativo, que, no entanto, está inserida na rede pública de educação, deram-me a oportunidade de verificar que a preocupação que temos evidenciado com estas decisões que o Governo tem vindo a preparar não só é uma preocupação justificada, como ela se agravou em função de alguns dados que me foram transmitidos. E tive a oportunidade agora de contrastar alguns desses dados também com o Presidente do Conselho Nacional de Educação e mais alguns membros do Conselho Nacional de Educação, na medida em que para nós, digamos, a experiência que o Conselho Nacional de Educação tem nesta matéria seria um ativo importante para contribuir para um debate mais informado e para decisões, do ponto de vista técnico também, mais alicerçadas por parte do Governo. Aquilo que me parece que está a acontecer é que o Governo está a tomar decisões sem ter uma noção adequada dos impactos que elas vão provocar, da forma como a situação de muitos milhares de alunos e, portanto, de famílias também, irão ver as suas vidas alteradas e de como os próprios projetos educativos que têm vindo a desenvolver-se, nomeadamente através dos contratos de associação, pode pôr em causa uma parte da rede pública, do serviço público de educação, que não é seguramente aquilo que a generalidade das pessoas espera que aconteça. As pessoas não estão à espera de assistir a um desafio ideológico para decidir quem é que tem razão no debate ideológico. As pessoas não querem regressar a um tempo em que as políticas públicas são uniformemente desenhadas pelo Governo e, portanto, pelo Estado e oferecidas às pessoas numa espécie de pronto a vestir, em que as pessoas ou vestem aquilo ou não vestem coisa nenhuma. Já ninguém quer regressar a um debate destes. As pessoas têm noção de que o ensino público precisa de ter uma rede adequada de oferta de escolas. A grande maioria, a esmagadora maioria das escolas que nós temos são escolas do Estado. Não estamos, portanto, a discutir aqui se há uma tentativa de dar cabo das escolas do Estado, porque elas constituem a esmagadora maioria das escolas da rede pública, onde o serviço público de educação é administrado. E temos umas quantas escolas, não são assim tantas como isso, mas são ainda algumas, que concentram talvez cerca de 2% da despesa que o Estado tem em todo este bolo do ensino básico e secundário, que têm contratos com o Estado e que desenvolvem uma oferta pública também de educação. Como acontece na saúde, como acontece na área social. Existem organizações da sociedade civil, neste caso do ensino particular e cooperativo, que têm investimentos que estão realizados e que o Estado rentabiliza também, impondo regras, evidentemente, impondo condições e desde que elas sejam verificadas, não há nenhuma razão para que o Estado esteja a substituir essas escolas por outras escolas que o Estado vai construir, despendendo mais dinheiro aos contribuintes, quando existem equipamentos que estão disponíveis e que não são mais caros que os equipamentos do Estado para que o ensino seja ministrado. De onde, para concluir, me parece que em vez de mais uma vez, neste caso, está o Governo a tomar decisões de supetão, sem fazer bem as contas, até do ponto de vista financeiro, para o impacto que estas decisões significam, sem fazer uma discussão alargada na própria sociedade portuguesa, na comunidade educativa, sobre o que pretende com estas alterações. A única coisa que o Governo está a contribuir é para alimentar a imprevisibilidade, trazer a instabilidade
às escolas e às comunidades educativas, incluindo às famílias que não sabem o que é que vai acontecer. Eu já não falo, evidentemente, de escolas que contratualizaram com o Estado alguma coisa que o Estado agora está a dizer que não vai cumprir. Esse já é um outro problema também, não é um problema menor, é um outro problema, mas que, enfim, neste caso, competirá a essas escolas agir de acordo com aquilo que entendem que representa a expectativa que o próprio Estado criou junto dessas escolas. Mas as famílias e os estudantes não têm nenhuma culpa que o Governo queira tomar decisões nesta matéria, não a pensar nos estudantes nem nas famílias, mas a pensar, eventualmente, como já tive ocasião de dizer, noutro tipo de interesses, que não são os interesses gerais da comunidade, mas interesses muito definidos do ponto de vista quer corporativo, quer ideológico. Não nos parece que seja uma boa abordagem, portanto eu espero que o Governo, pelo menos neste caso, vá a tempo de pensar duas vezes maduramente naquilo que está a decidir e na consequência que essas decisões podem ter para muitas pessoas, para muitos estudantes, para muitas famílias, evidentemente também para muitos profissionais e para muitas instituições, que são instituições que merecem credibilidade pública, dado que são instituições que estão ao serviço de uma política pública como é a política de educação. E falando justamente do Governo, o Governo exige que dê explicações públicas sobre as críticas que fez ao Ministro da Educação. Pergunto-lhe se vai fazê-lo. Eu acho que já o fiz. Acabei de dizer aqui agora, de reiterar uma parte significativa daquilo que já tinha dito no jantar de aniversário do PSD, onde fiz essa crítica. E, portanto, não creio que precise de voltar a essa crítica. Julgo que é manifesto que há interesses corporativos, há interesses que não são os dos estudantes, de certeza, nem das famílias, nem o interesse geral, portanto, que está aqui em causa nestas decisões. Porque se fosse, as coisas estariam a ser tratadas de outra maneira, com outra transparência, do ponto de vista técnico, com outros dados a suportar estas decisões que nós não vemos, e não seriam, com certeza, anunciados incumprimentos do lado do Estado de uma forma unilateral que não se justificam. Portanto, parece-me que há, já o disse, e não vou voltar a isso, acho que não é necessário, fui muito claro. Já negou qualquer tipo de pressão sobre o Governo, disse também que há limites para os insultos e admitiu até recorrer aos tribunais. Não vou fazer nenhum comentário sobre isso. E já agora, como é que viu esta exigência do Governo? 2 ministros, em menos de 24 horas, virem a público e exigirem-lhe explicações. Repare, aquilo que eu só posso concluir é que o Governo está a mostrar alguma vulnerabilidade nesta matéria. Mas aqui, deixa-me dizer, a melhor maneira não é o Governo fechar-se e atacar a oposição. Aqui era melhor que o Governo revelasse alguma humildade, em democracia isso não é mau, para fazer uma discussão serena e racional sobre esta matéria. E essa discussão não tem estado a ser feita. Pelo contrário. Do PSD, Dr. Pedro Passos Coelho, por exemplo, onde há duplicação de escolas, onde há públicas e privadas, faz sentido o Estado pagar as escolas privadas? A sua questão é até bastante importante porque, acho eu, permite distinguir duas coisas que andam muito misturadas. Primeiro, nós não estamos a falar nem de escolas públicas nem privadas. Estamos a falar de escolas, todas elas, que desenvolvem um serviço público de educação. Muitas não são sequer privadas, são escolas que estão ligadas a instituições de solidariedade social. Não são escolas que visem sequer o lucro, muitas vezes. Portanto, essa oposição entre a escola pública e a escola privada é uma falsa oposição. Estas escolas, não são assim tantas como isso, como digo, porque a grande maioria das escolas que estão na oferta pública são escolas do Estado. Mas há várias escolas, que nesta altura serão menos de uma centena no país, que são escolas do ensino particular e cooperativo com quem o Estado tem contratos, como tem na saúde, para a política de saúde. Os contratos devem ou não ser a exceção quando o Estado não é capaz de providenciar esse sistema de educação? Muito bem. Não tem de ser a exceção. A ideia de que nós, hoje já são, porque, como digo, representam, em termos de despesa pública,
cerca de 2% da despesa geral que o Estado tem com a educação a estes níveis. Portanto, hoje já são uma exceção. E eu também contribuí um bocadinho para isso, porque enquanto fui Primeiro-Ministro, dadas as restrições orçamentais... Uma questão que não se percebe. Quando há duplicação... tivemos de reduzir um pouco essa oferta. Agora, é uma oferta que se destina ao serviço público de educação. Querer reduzir o serviço público de educação às escolas do Estado era a mesma coisa que reduzir o Serviço Nacional de Saúde aos equipamentos do Estado. E não é assim. As pessoas, hoje, podem escolher, em certa medida, os cuidados de saúde que preferem, dentro de certos limites, com o recurso à política pública sem ser em equipamentos do Estado. E isso representa, no caso do Serviço Nacional de Saúde, da saúde, portanto, muito mais unidades e oferta do que aquilo que representa na área da educação. Portanto, em primeiro lugar, o que eu queria dizer é, não é uma forma adequada de ver o problema. Pôr por oposição a escola do Estado de um lado e a escola que não é do Estado do outro, dizendo só faz sentido ter ou recorrer à escola que não é do Estado, quando o Estado não tiver uma escola, isso é, em primeiro lugar, uma visão anacrónica e retrógrada do que é um serviço público, representa, em segundo lugar, um retrocesso naquilo que são instrumentos importantes para melhorar a qualidade do serviço público de educação, que melhorará tanto mais, como no da saúde, quanto as pessoas puderem escolher aquilo que é melhor. E as pessoas não escolhem aquilo que é pior. Escolher o que é melhor sendo pago por todos os contribuintes. O senhor invoca o exemplo da saúde e eu devo recordar-lhe que grande parte dos portugueses que recorre a sistemas privados paga um seguro, não é pago pelos impostos de todos os portugueses. Não, eu peço desculpa. Em alguns serviços a questão é se deve ser financiado por todos os impostos. A senhora está a confundir, não leva mal. Uma coisa é as pessoas que têm seguros próprios. Pagam-nos e podem, evidentemente, usufruir desses seguros. O mesmo na educação, há pessoas que recorrem pagando a ofertas privadas e não somos nós que as estamos a pagar, são as pessoas que as pagam. Isso é uma ordem de ideias. Outra ordem de ideias é as pessoas na saúde, como na educação, como na segurança social, no apoio social, poderem escolher equipamentos que não são do Estado, mas que são suportados por contrato pelo serviço público, porque desenvolvem esse serviço público na vez de instituições do Estado. Elas não têm um caráter menos público. Não é pelo facto do Estado ter a propriedade de uma determinada instituição, de um determinado lar, de uma determinada escola, que deixa de haver serviço público de educação, de saúde ou na área social. Se recuássemos à ideia de que só pode haver serviço público em equipamentos do Estado, nós estaríamos a recuar muitos anos em Portugal. Do seu ponto de vista, não há qualquer... Sabe, isso é uma perspectiva que eu acho que não se põe, sinceramente. Porque no caso dos contratos de associação, nós estamos a falar de contratos onde o Estado organiza, junto de escolas, como digo, do ensino particular e cooperativo, turmas, nem sequer estamos a falar de alunos individualizadamente, estamos a falar de turmas. O que significa que se elas não forem autorizadas, e estas foram por concurso público, portanto, de uma forma transparente, mas se elas não forem autorizadas ou forem desautorizadas depois de terem sido criadas, o Estado vai ter de as criar ao lado.